Fala galera! Hoje a receita vai ser essas esfirras maravilhosas, douradinhas e que é uma ótima opção para você que quer fazer um cafezinho da tarde e para você que quer uma graninha no final do mês. Vem comigo até o final que eu vou te passar o passo a passo dessa receita e o que você vai precisar para fazer ela, beleza? Vamos lá! Vamos para os ingredientes então. Aqui eu tenho 130 ml de água morna. Lembrando, tem que ser água morna, não pode ser quente. 2 xícaras de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de açúcar. 4 colheres de sopa de azeite ou óleo. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de fermento biológico seco. E aqui eu separei também uma gema e um pouquinho de farinha de milho ou fubá. Por quê? O fubá ele serve para forrar a forma embaixo. Nesse caso a gente não vai estar untando a forma, mas você pode também colocar sobre uma superfície de teflon ou colocar alguma outra farinha grossinha que dê para você colocar a massa sem ela grudar na hora que for assar. E a gema eu vou estar pincelando ela por cima da esfirra depois para dar aquele tom bem douradinho. A receita é bem simples também. A gente vai basicamente misturar todos os ingredientes e sovar a massa. Eu vou começar pelos ingredientes secos, que foi a farinha, agora o açúcar, o fermento, o sal. E eu vou dar uma pré-misturada nesses ingredientes secos, para que quando eu colocar os líquidos não fique tão mais difícil de misturá-los quando eles formar os gruminhos. Aí você aproveita, vai passando a farinha entre os dedos para ver se não tem nada no meio, nenhuma bolinha, nenhum gruminho, algo que possa ter vindo junto com a farinha. Feito isso, vamos para os líquidos. Aqui vai o azeite e a água morna. E agora a gente vai misturar bem para poder sovar a nossa massa. Lembrando, como eu falei, que a água tem que estar morna. Ela não pode estar muito quente e nem fria, porque é ela quem vai fazer o fermento desenvolver na nossa massa. Você viu que os ingredientes misturaram bem? Já está tudo incorporado numa bola só? Aí a gente vai colocar na superfície da mesa e vamos começar a sovar essa massa. Pode sovar ela bem por uns 5 minutos. Aqui a nossa massa já está pronta. Só estou deixando ela num formatinho legal. Aqui a nossa massa já está pronta. Eu vou voltar ela para a nossa vasilha e deixar ela descansando por meia hora. Lembrando que essa massa eu vou deixar ela descansando em um ambiente que esteja com a temperatura amena, que isso influencia no desenvolvimento da massa. Não pode ser muito calor para ela não desenvolver demais e nem muito frio também para que o fermento acabe não crescendo muito. Então tem que ser um ambiente tranquilo, onde também não vai acontecer nenhum acidente, ninguém vai desbarrar. Ela tem que ficar descansando 30 minutos quietinha. 30 minutinhos depois está aqui a nossa massa. Vamos ver como ela ficou. Ó, dá pra ver que ela desenvolveu bastante. Aí agora, e vamos voltar ela para a mesa e dar mais uma sovadinha. É só um pouquinho mesmo para ela ficar no ponto certo. E agora a gente já vai preparar ela para abrir. Vamos pegar ela em porçãozinha menor. É bom você ter uma superfície lisa para abrir a massa e uma mesa que não balance tanto. Se a sua massa ainda estiver muito grudenta, você pode passar um pouquinho de farinha nela para não grudar no rolo na hora que abrir. Ela não precisa ficar muito fina, mas também não pode ficar muito grossa. Aqui ela já está bem abertinha, mais ou menos 1 milímetro de espessura.
E eu vou usar um aro para cortar ela. Aqui eu tenho um aro de 13 centímetros. Você pode fazer na sua casa um pouco maior, um pouco menor. Não precisa necessariamente ser um aro. Você pode pegar alguma forma redonda, um copo, uma vasilha. Aí aqui a gente já tem o nosso disquinho. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho uma forma. Lembra que eu falei do fubá? Eu vou espalhar um pouquinho, uma camada fina na forma. E vou rechear esse disquinho. Dá mais ou menos uma colher de sopa de recheio. Aqui eu estou usando uma carne de panela. Então, por isso que eu estou usando o garfo. Porque não é muito bom e muito líquido no recheio. Coloca ele bem no centro. Vou desgrudar aqui as bordinhas dela. E como que eu vou dobrar ela? Eu vou puxar duas pontinhas, juntar aqui no meio. E a outra pontinha aqui do fundo, juntar aqui no meio. Formando uma trouxinha. Segura aqui, de fora para dentro. Com cuidado para não vazar nada. Apertando bem as dobrinhas até formar o nosso triângulo. Feito isso, vamos só dar uma acertadinha aqui nessas dobrinhas, porque eu vou usar ela do lado de baixo, que seria no caso o lado de cima, ok? E vou colocar na forma. E é isso. Você pode repetir o processo até acabar a massa. Lembrando que, se você tiver à disposição um cilindro, é bem mais rápido. Se você tiver prática também em abrir massa com rolo, você pode pegar uma quantidade maior de massa, abrir e cortar vários disquinhos já ao mesmo tempo. Aqui eu estou fazendo um a um, para que não haja nenhuma dúvida e vocês possam ver bem detalhado o passo a passo. Fala que tipo de recheio a pessoa pode usar mais. O recheio também fica a seu critério. Você pode usar a carne, que é o mais comum, carne moída. Você pode colocar frango, você pode colocar algum legume, queijo. Eu vou deixar embaixo aqui nos comentários algumas sugestões de recheios que ficam muito bons com essa massa. Última esfirrinha para completar aqui a nossa assadeira. Vou fechar ela. E agora eu vou pincelar em cima delas uma camadinha bem fina de gema de ovo. Você pode estar usando um pincel de silicone. Se não tiver um pincel normal que esteja limpo, esterilizado, ou até um guardanapinho mesmo. Essa gema aqui vai servir para fazer aquela casquinha douradinha em cima depois de assado. Além da gema, se você quiser decorar de alguma maneira diferente, até se você for fazer mais de um sabor de esfirra, para você saber diferenciar, você pode estar colocando um pouquinho de orégano, um pouquinho de gergelim, que vai ficar grudado na gema e você vai saber o que é o que depois de assado. Lembra que eu falei para dobrar bem e para tentar escorrer o máximo de recheio possível? Aqui você pode ver, uma das nossas esfirrinhas começou a soltar um pouco da água. Justamente é por isso que a gente forra a assadeira com o fubá. O fubá vai absorver e não vai deixar ela ficar muito grudada na forma. Depois, na hora que estiver pronta, só você passar uma espátula que ela vai desgrudar tranquilo. Beleza? Vou levar elas para o forno agora, já está pré-aquecido a 200 graus e ele vai ficar ali em média 20 minutinhos. E aquela regrinha de sempre, o forno varia de marca para marca.
Às vezes o forno pode ser mais potente ou menos potente. Eu vou deixar 20 minutos, mas vou cuidar. Se o seu forno é mais potente, você cuida. Quando estiver bem douradinho já, às vezes antes dos 20 minutos, você pode tirar sem problemas. Ou também, se precisar ficar um pouquinho mais, sem problemas, sempre cuidando no olho. Então pessoal, 30 minutinhos depois, tá aqui as nossas esfirras. Como eu disse, eu pincelei um pouquinho de pintura por cima dela. E o ponto é esse, ela ficar levemente douradinha, não precisa ficar muito além disso, né? Aí você vê, ó, como elas ficaram bem douradinhas e como a farinha ajudou elas a não grudar tanto na forma. Eu recheei elas com um pouquinho de carne e algumas com a de frango. Vamos ver essa daqui do que é. Olha só, essa daqui é a de frango com catupiry. Vê que a massinha ficou bem macia e o interior dela, o recheio, bem molhadinho ainda. Nossa, não tem nada melhor do que comer um salgado recém saído do forno, bem quentinho. E aí pessoal, curtiu essa receita? Quero ver aqui embaixo então nos comentários do que você vai rechear a sua esfirra quando você fizer. Não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e acompanha nossos próximos vídeos, beleza? Até mais!